começar para gravar a partir de agora. A gente vai estar gravando esse vídeo para disponibilizar no YouTube a aula depois. Então, a gente vai precisar dessas pausas de 20 minutos durante a nossa aula. Só admitir mais pessoas que pediram aqui para entrar. Granja. Isabel Souza. Só um minutinho que tem mais de 2 pessoas entrando e a gente já começa. Deixa eu ver. Não estou ouvindo. Valéria não está me ouvindo. Mais alguém não está me ouvindo? Para saber se é um probleminha de Valéria, do computador dela, ou se é aqui comigo. Ouvindo normal, Isabela Souza. Que também. Será que não pode ser no teu computador, Valéria? Às vezes, vê se o áudio está ligado. Paula também, tudo certo para ela. Então, acho que está tudo ok. Deixa eu ver. Agora ela está ouvindo. Perfeito. Somos 15, já são 2h10. Eu acho que a gente pode começar e, de acordo com que as pessoas vão entrando, elas vão acompanhando a gente, né? Então, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês para a gente começar a conversar um pouco antes de começar a aula. E aí vocês me avisam se está aparecendo direitinho o compartilhamento da tela para vocês, tá? Pronto. Eu compartilhei uma tela. Vocês me dizem se está aparecendo. Tá, sim. Massa. Ótimo, ótimo. Então, gente, eu sou Rayane Meggen, eu sou designer de moda e estudante de artes visuais, e esse curso é uma oficina de adereços carnavalescos que vai acontecer durante 4 dias, como vocês sabem. A gente tem 2 aulas hoje, ou uma aula hoje e uma amanhã, e 2 aulas na semana que vem. E a ideia é que a gente construa um acessório junto, mas que, para além disso, só um minutinho que alguém quer entrar. Mas que, para além disso, a gente passe pelo caminho que leva a gente à criação de uma peça. Nesse caso, vai ser um acessório de moda, mas pode ser uma roupa, podem ser várias outras coisas que vocês gostem de fazer. Eu estou muito animada com essa aula, espero que vocês também. E aí eu vou contar um pouquinho de quem sou eu e também de quem é o Vice Atelier, que é a marca que eu faço parte e que é quem está proporcionando, junto com o incentivo da Lei Aldir Blanc, esse curso para vocês. Só um minutinho para eu passar o slide. Aí. Vamos lá. O Vice Atelier é uma marca que começou em 2018. O intuito da marca sempre foi falar e pensar no carnaval. Antes de tudo, eu às vezes posso demorar para ver o chat, porque eu estou compartilhando a tela, então se vocês se sentirem à vontade para abrir o microfone, é até melhor. Eu acho até mais prático para a gente conversar. Mas voltando ao Vice, é uma marca que começou em 2018. A ideia da gente sempre foi pensar voltar para o carnaval. A gente tem acessórios, tem coleções fora do segmento carnavalesco, mas a nossa prioridade é o carnaval. E quando o Vice começou, eu não era designer de moda, não sou designer de moda que criou uma marca, na verdade é o contrário. Eu comecei com a marca e depois virei designer de moda porque vi no Vice Atelier uma profissão que eu gosto, amo muito. E eu estou falando isso para vocês porque às vezes a gente acha que precisa de um conhecimento gigantesco para abrir uma marca ou para dizer que criou alguma coisa, e sim, é ótimo quando a gente tem esse conhecimento, mas às vezes as coisas acontecem de forma diferente. Eu mesmo fui me descobrindo na profissão de acordo com o que eu fui trabalhando nela. Então, hoje, eu espero que hoje, amanhã, nos dias que a gente for criando esse acessório, eu espero que vocês se sintam muito à vontade, não tenham vergonha de falar, de fazer, de desenhar, porque todo mundo aqui está aqui para aprender. E aí, esse é um painelzinho para vocês terem uma ideia do que é o Vice Atelier, de algumas nossas produções, da cara da nossa marca. E agora é com vocês. Eu sei que
às vezes dá uma vergonha de falar, de conversar, mas eu queria muito escutar quem são vocês, de onde vocês são. Tem gente aqui que eu conheço, tem gente que já estudou comigo, eu estou muito feliz com isso. Mas tem gente que eu nunca vi. Tem gente que eu vi de outros estados, inclusive. Eu queria muito conhecer um pouquinho de vocês, saber o que vocês fazem. E aí, sintam-se à vontade. Eu vou pedir para quem se sentir à vontade primeiro, fale. Pode falar no chat se não quiser mandar uma mensagem, não quiser abrir o áudio, mas se quiser abrir o áudio, fica à vontade. Vou esperar por vocês agora. Olá, boa tarde. Boa tarde. Quem Eu sou fala? a Valéria. Ai, só um minutinho. Valéria, né? Teu áudio tá tão Isso. baixinho, Valéria. Não sei se é o meu computador ou se é o teu. Vê se o teu tá no Vê, máximo aí. vê se melhorou. Melhorou? Para mim ainda tá Melhorou? baixinho. Eu acho que se tu puder falar só um pouquinho mais alto. Vê se melhorou agora. Melhorou, melhorou. Eu vou ficar mais perto também para poder te escutar. Mas pode falar. Tá. Eu sou Valéria, estou falando do Rio de Janeiro e sempre gostei de adereços de carnaval, mas eu sou mais uma intrusa, porque eu não tenho nenhuma formação nessa área, mas sempre gostei de Valéria, fazer. Oi, eu vou tirar pode então o interromper fone. de novo. Essa porque está muito baixa e eu quero escutar tudo sobre você. Eu vou pegar um fone de ouvido para mim, porque aí não funciona. Só um minutinho, Ó, Valéria. melhorou? Melhorou? Fala agora. Vê se melhorou. Ah, perfeito. Agora eu estou te escutando perfeitamente. Era aqui no meu notebook. Pode continuar. Tu é do Rio de Janeiro? Eu falo do Rio de Janeiro e eu não tenho formação na área de artes, mas eu sempre eu gosto dessa Certo. área. E, assim, amo carnaval e sempre no carnaval a gente sempre se reinventa, né? Sempre faz alguma coisa. E eu tenho, quer dizer, eu faço parte de um bloco com amigos aqui na região serrana do Rio de Janeiro. E a gente é meio tudo, que é um bloco de amigos, né? Que a gente não tem um cunho financeiro, até a gente vai juntando dinheiro o ano inteiro e com isso a gente reverte em abadá. Então, eu sou meio que aquela que inventa as doideiras, né? É, o último carnaval foi em 2020. Aí tem uma amiga que é porta-estandarte, aí nós fizemos uma saia com bambolê, a partir de um bambolê nós fizemos uma saia, aí ela tinha um adereço de cabeça, dali a gente fez um adereço de costas, enfim. Assim, então eu vou pela intuição, vou vendo na internet, eu vou fazendo, Massa. né? Aí eu achei super interessante, porque adoro carnaval, mas o ano sem carnaval, de fazer essa oficina. Enfim, Massa, massa. Muito bom. Feliz que você esteja aqui com a gente. Vocês continuam obrigada. me Também estou. né? Eu fico feliz que vocês estejam aqui com a gente e muito legal tu falar isso, porque é assim que acontece muitas vezes. Comigo foi assim, eu comecei fazendo, sempre gostei de brincar carnaval, comecei fazendo uma história de cabeça para mim, vendo uma coisa na internet, tentando reproduzir, e a partir daí fui descobrindo sobre criar, sobre formação, e é assim que a gente vai desenrolando. Obrigada, Valéria, por falar. Mais alguém quer falar? Fora a Valéria, se apresentar, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Paula, eu tenho 20 anos agora, faço faculdade de psicologia, nada a ver com adereço, nada a ver com carnaval, mas eu sou apaixonada por desenhar e por criar peças, sou criativa desde criança, então vi uma oportunidade para explorar mais esse lado e para conhecer ainda mais o seu trabalho. Já sou amiga de Raia há alguns aninhos aí, Verdade. apaixonada pelo trabalho dela. E assim, também nunca produzi muita coisa, só coisa para mim mesmo no carnaval, para amigos próximos, customizar uma roupa, um abadá, uma coisa. Nunca fiz nenhum projeto muito elaborado, estou muito ansiosa para ver como vai ser. Ah, feliz. Também estou ansiosa de ter amigos aqui, não só pessoas. É muito massa ter pessoas que a gente não conhece, se interessando pelo trabalho, mas ter os amigos também é muito bom. Obrigada, Paula, por estar aqui e espero que tu goste muito da aula. Mais alguém quer falar?
Deixa eu ver se tem alguém falando no chat, inclusive. Por enquanto, não. Eu quero falar. Quem é que Tá falou? me ouvindo? Giovana. Ah, Giovana. Meu nome é Giovana, eu tenho 22 anos. Eu estou cursando Direito. Não tenho... Estou aqui nessa oficina, mas eu não tenho a intenção, como o Raio comentou, de vender ou produzir peças assim. É algo bem pessoal mesmo. Vi uma oportunidade e quis usar. Porque eu amo carnaval, né? Eu sempre tive a vontade de criar. A pessoa tem aquela ideia e quer adaptar para a realidade daqui de Recife, adaptar para o calor do carnaval, né? De Recife, mais ainda. Exatamente. E aí você quer pôr em prática uma ideia que você tem, e eu acho que vai ser massa essa oficina aqui para cá, que Rai tem uma carga de conhecimento muito massa e uma grande oportunidade. É isso. Que massa. Obrigada, amiga, por falar. Giovana é outra amiga que, inclusive, já fez arte, não foi? Apesar de não ser a área que ela quer seguir, Giovana também já fez arte, então acho que vai ter muita coisa que ela vai gostar de ver aqui. Artes visuais, que é o curso que eu faço também. E é isso. Obrigada, amiga. Vai ser massa. Mais alguém quer falar? Tô vendo que tem alguém aqui falando no chat. Eu vou ler a mensagem que alguém mandou, porque é isso, né? Quem quer falar, fica à vontade. Quem quiser mandar mensagem também. Boa tarde, meu nome é Cleovanderson Xavier, sou graduada em Design pela UFPE de Caruaru, gosto de estamparia e arte, tenho interesse na pesquisa sobre adereços de carnaval, principalmente o folguedo da Laúça. Massa! Seja bem-vindo. Eu vi que tu colocou aqui, vou te chamar de Xavier, que eu acho que você prefere ser chamada assim, porque se eu não me engano, estava assim na inscrição. Muito massa ter você aqui, espero que você possa dividir muita coisa com a gente também. Porque é isso, é um ambiente de troca. Sintam-se à vontade para falar das experiências de vocês também, dos conhecimentos de vocês também. E vamos embora. Tu falou que se interessa muito por estamparia. Eu também. Eu adoro, é uma coisa que eu quero seguir muito, assim. Penso muito em pós, em coisas, em pesquisas que voltem para a estamparia. É uma área que eu gosto, para além do carnaval e para o carnaval também. Deixa eu ver, tem mais alguém que quer se apresentar? Somos 17. Boa tarde. Oi. Fala agora. Oi, tá me escutando? Oi, meu nome é Adriana. Eu faço mestrado em antropologia na UFPE. E eu, na verdade, eu estudo resíduo têxtil, né, na minha dissertação. Estou fazendo um projeto para estudar resíduo têxtil, né, modos de reutilizar, né? E eu pensei um pouco, quando eu vi a proposta do curso, eu pensei muito nisso, né, como formas de reutilização, né, dos adereços. Eu acho que vai ser importante, vai ter uma contribuição até para o meu projeto. E eu costuro mais ou menos, né? Uma época eu estava em crise com a antropologia, daí eu comecei a aprender a costurar, daí eu até saí do curso, fui fazer engenharia têxtil, mas depois saí, não quis saber, voltei para antropologia. Daí eu vim para cá, que eu sou de Florianópolis. Mas assim, estou aqui para aprender com vocês. Massa. E a gente com você também. Muito massa essa tua pesquisa, porque é isso, né? A gente vai falar sobre upcycling em algum momento, e a ideia é que a gente construa um acessório reutilizando materiais. Tecidos é uma ótima ideia, assim, sobra de tecido, sobra de um adereço antigo, aviamento de uma roupa, de uma abadá que você não vai usar mais, enfim, um pedaço de EVA, um pedaço de papelão, tudo isso, quando a gente usa a criatividade, pode virar um acessório muito massa. Então, acho que tem tudo a ver o que tu está falando aí com o que a gente vai tentar produzir aqui na nossa oficina. Mais alguém? E obrigado por estar aqui com a gente. Mais alguém quer falar? Oi, eu, Clarissa. Oi, Clarissa. Pode falar. Oi, meu nome é Clarissa, eu sou estudante de design de moda no Senac. Massa. E aí eu quis fazer essa oficina, mas a princípio mais para ganhar conhecimentos em outras áreas também, nessa área de moda. Também amo muito carnaval. E aí agora, depois que todo mundo começou a se apresentar, eu lembrei que eu já tinha feito também um acessório para o carnaval, com coisas que eu tinha aqui em casa. Eu sempre gostei muito de trabalho manual. E aí eu estava aqui procurando para ver se eu acho esse acessório que eu fiz. Bem simplesinho, mas eu já tinha esquecido. Eu vou procurar aqui para ver se eu acho. Procura. Tá? Inclusive, se quiser mandar lá no grupo depois, eu pedi na inscrição para vocês mandarem alguns acessórios para a gente tentar conversar sobre eles em algum momento.
Mas aí quem não mandou e quiser mandar depois no grupo do WhatsApp, não tem problema nenhum. Se quiser mandar lá. Mas que massa que tu faz designer de moda. Fico feliz. E vamos embora. Eu acho que é isso. Vá procurando coisas aí que com certeza, todo mundo tem em casa alguma coisa que vai virar um acessório. Mais alguém quer se apresentar? Nem sei quantas pessoas já se apresentaram. Acho que ainda tem gente. Se quiser falar, fiquem à vontade. Se não, também. Oi, posso me apresentar? Não, pode ir, pode ir. Vai tu. Oi, eu me chamo Vanessa, também sou estudante de design de moda, faço design no Senac também. Clarice é minha amiga de sala. Ah, que massa. Eu ando muito empolgada, né, ultimamente, com essa questão de carnaval. Eu nunca fui muito, carnaval, mas ultimamente eu estava muito empolgada para fazer coisa, tipo roupa, essas coisas. E aí, quando eu vi esse curso, eu disse, vou aproveitar a oportunidade para ter algo a mais para aprender, né? E aí, sempre é bom aprender. Aí eu estou mais para aprender coisas novas e tal, nessa área, já que eu estou empolgada. Ah, que massa. Então, seja bem-vinda. Foi Vanessa agora, não é isso? Isso. Pronto, seja bem-vinda. Espero que você goste e que seja massa para você também. Quem era a outra pessoa que ia falar junto contigo? Oi, era eu, Rai, Luana. Oi, Luana, pode falar, pode se apresentar. Oi, pessoal, meu nome é Luana, acabei de me formar em design de moda com a Rai, inclusive. Pois é, aí eu sempre gosto de estar fazendo cursos novos, oficinas e tal, e vi uma nova oportunidade boa. Eu já me aventurei um pouco nesse ramo de acessório de carnaval, no último carnaval, em 2020, e acabei me surpreendendo comigo mesma. Dá para ouvir? Oi. Alô? Tem alguém com o microfone ligado? Eu vou dar uma desligadinha só para não interromper Luana. Mas aí depois, se vocês quiserem ligar, fiquem à vontade. Pode continuar, Luana. Pois é, e acabei me surpreendendo fazendo esse acessório, fiz uma tiara e achei bem bonita. E também já trabalhei fazendo abadá no Camarote Boa Viagem, mas é isso. Estou aqui para ampliar meus conhecimentos e é isso. Massa. Muito obrigada, Luana, por estar aqui. Fico muito feliz por todos vocês. Também. Mas a Luana, a gente estudou junta, né? Então é massa ver uma colega de turma junto aqui. Obrigado mesmo por estar participando. Mais alguém quer falar? Deixa eu ver se tem alguma mensagem no bate-papo. Não. Se alguém mais quiser se apresentar, é só ligar o microfone. Estou vendo que Maísa ligou a câmera. Tu quer falar, Maísa? Eu estou apanhando um pouco aqui, que eu usava mais o... Não tem problema, não. Está aparecendo alguma coisa? Está aparecendo seu vídeo, você está aparecendo para mim, e o seu áudio. Eu também estou escutando perfeitamente. Se você quiser se apresentar... Vou aproveitar para me apresentar. Eu trabalho com acessórios, vai fazer 20 anos ano que vem. Eita, que massa! Aí eu comecei eu trabalho assim com todos os estilos de acessórios, bem artesanais, tem esses mais clássicos também. E comecei no carnaval, acho que tem uns 12 anos, a fazer adereços para carnaval. Inclusive, eu estou aqui na maior bagunça, porque faz 5 meses que eu me mudei para o interior. Voltei para o interior, né? Que eu morava aí no Recife, aí voltei para o interior agora, aí estou com todo o meu estoque aqui de carnaval, porque eu participava de várias feiras, de eventos, e como a gente não está tendo, aí eu improvisei aqui um ateliê, aí estou organizando para ver se consigo vender alguma coisa ainda para o pessoal usar em casa, né? Sei bem como é essa bagunça e sei bem como é essa correria. E eu amo carnaval, então para mim assim é a melhor época a que eu mais gosto de produzir. Para mim a melhor época. E assim meu interesse é de melhorar, aprimorar mais os conhecimentos. Eu tenho muita raiva com a questão de acabamento, porque as peças de carnaval, elas são muito trabalhosas, né? E você, às vezes, perde muito tempo
na produção por conta do acabamento, porque tem que ficar uma coisa bem feita, mas é bem complicado. Total. Assim, quando eu vi a oficina, eu fiquei louca. Eu digo, ai, meu Deus do céu. Aí eu só estou com um probleminha no meu celular, que ele tá carregando. Aí, se por acaso descarregar, aí é por conta disso, se em algum momento eu sair da aula. Pronto, sem problema. Se você precisar sair e voltar, eu vou lhe admitindo. E se acontecer de você não Pronto, eu vou ver se eu começo na próxima a assistir pelo computador, que é até melhor para mim. E aí também, se você perder alguma coisa, a gente está gravando as aulas, né? E aí, depois, ela vai ser disponibilizada no YouTube. Então, se você quiser ver alguma coisa de novo, ou algum momento que você perdeu, é só ir falando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Foi tu que mandou uma foto de... Acho que era uma Carmen Miranda, que tinha um acessório. Então, eu acho que foi. Sem querer, eu acho. Foi porque pediu para anexar umas fotos. Aí eu comecei, aí eu achei que nem tinha finalizado, acredita? Eita, apareceu só um minutinho que apareceu correndo com o seu tempo. Ah, massa, massa mesmo. Teu acessório, eu achei ele incrível, achei ele lindo. Tipo assim, essa pessoa arrasa muito já na criação de acessórios. Estou muito feliz de ter você aqui. Deixa eu só ler agora a mensagem de mais alguém. Obrigada por se apresentar, Maísa. Feliz que você esteja aqui com a gente. Espero que você goste, que o curso acrescente alguma coisa também no seu trabalho, e que você fique à vontade para falar também, quando se quiser fazer alguma troca, algum comentário sobre a construção das suas peças. Fique à vontade para falar. Não precisam ter vergonha de abrir o microfone e achar que vão atrapalhar, não. A gente está aqui para conversar também. Deixa eu ler agora. Cíntia. Cíntia mandou uma mensagem. Deixa eu ver se alguém mandou antes. Não. Cíntia, me chamo Cíntia Avelino, sou formada em Economia Doméstica e Enfermagem. Tenho uma loja virtual chamada Espelho da Vitrine, que trabalho na pegada do carnaval também. Mas no dia a dia atuo como enfermeira. Massa, Cíntia. Seja bem-vinda. Espero que você goste da nossa aula também e que ela ajude você na criação de acessórios na sua loja. Se esse for o interesse, se o interesse for só construir uma peça para você, que também lhe ajude. Até agora só Cíntia mandou no bate-papo. Tem mais alguém ou a gente pode seguir? Que quer se apresentar? Eu acho que foi agora, né? Então, vamos começar a nossa aula, né? Vamos para o nosso conteúdo. Vou passar o slide. Então, a gente começa essa aula falando do produto e das suas funções. Quando a gente pensa em um acessório, logo ele é um produto também. E a gente precisa pensar muito bem nas funções que um produto tem para entender como a gente vai criar esse acessório. Entender o que a gente está querendo criar. E quando a gente pensa em produto, a gente tem 3 funções principais, que é a função prática, a função estética e a função simbólica. Essas 3 funções são imprescindíveis para que a gente entenda o que a gente quer fazer. E a primeira que a gente vai falar um pouco é a função prática. Essa função está relacionada com a funcionalidade do produto e de como o usuário interage com a peça ao usá-la. Ou seja, aqui a gente tem alguns objetos, né? E aí eu pergunto para vocês, uma pergunta óbvia, mas qual é a função de uma tesoura? Né? Obviamente que a função de uma tesoura é cortar. Qual é a função de uma fita métrica? É medir. Essa outra imagem tem uma carretilha. Eu acho que muitos de vocês que fazem design de moda ou que já costuram já devem ter visto, mas esse instrumento ele é usado para a gente transpassar uma modelagem que foi feita no papel para um outro papel. A gente bota o papel seda, deixa eu admitir mais. O papel seda e outro papel por cima e passa a modelagem com a carretilha. Então, ela tem uma função prática muito óbvia. Uma régua curva também para modelagem, a gente tem aí, ajuda a gente nas curvas, né? Das modelagens. Então, tipo, esses produtos, eles são principalmente práticos. Eles têm que ter a sua função e tem que funcionar muito bem. Eles são feitos para serem funcionais. Deixa eu passar o slide aqui. E aí, passando disso, a gente vai para a função estética de uma peça. E a função estética, ela está relacionada com a questão sensorial, ou seja, sobre a interação do usuário através dos sentidos humanos, com as formas, cores, texturas, materiais e etc. Então, a gente, quando pensa na função estética, a gente pensa em como a gente vê aquilo, o que é que a gente sente quando vê aquilo, se a gente acha bonito, se a gente não acha. Além da função prática, a gente tem uma função estética. E aí,
eu trago essas duas imagens para vocês. A primeira é uma régua curva, idêntica àquela outra. Na verdade, a única diferença é que ela é amarela, né? E o que é que isso faz a gente pensar? Uma régua curva ajuda a gente a fazer curvas, isso é óbvio, é a função prática dela. Mas quando eu pinto ela de amarelo ou quando eu deixo ela colorida, eu estou dando uma função estética para essa régua. Se eu vejo uma régua na cor crua e vejo ela numa cor colorida, talvez, como usuário, eu pense, poxa, eu quero a colorida. E isso é a função estética funcionando na gente. E aí, a outra peça que a gente tem é uma bolsa, que tem uma função prática. A gente tem uma bolsa para guardar coisas. Mas quem quer ter uma bolsa feia? Quem não escolhe uma bolsa pela estética? Então, por mais que uma bolsa tenha sua função prática, ela também, o que se sobressai nela é a sua função estética. A gente compra uma bolsa porque acha bonito, mas porque também acha prático, porque acha grande, mas independente dos nossos gostos, todo mundo pensa na estética antes de comprar uma bolsa. E aí a gente tem a terceira função, que é a função simbólica. É sobre como o usuário entende a relação social e cultural daquele objeto. Ou seja, objetos que falam para a gente. Eles falam, eles comunicam alguma coisa. Então, a sua maior função é a simbólica. E aí a gente tem um exemplo aqui de uma aliança. Ah, mas ela não tem uma função estética? Tem sim. Uma aliança precisa ser bonita. Ninguém quer usar uma aliança feia. Mas qual é a principal função de uma aliança? É dizer quem é casado ou não para a sociedade. É por isso que as pessoas usam a aliança. Então, ela tem principalmente a função simbólica. Ela diz alguma coisa para alguém. Quando eu uso colazinho com signo de escorpião, que não é o meu, no caso, mas se alguém usa um colar com o seu signo, você está falando para as pessoas qual é o seu signo. Então, aquela peça, apesar de ser estética, ela tem em evidência a sua função simbólica. E o que é que eu estou querendo dizer com isso para vocês? Não é que uma peça ou um produto só tem uma função, só pode ter duas funções. Ele pode ter os três, ele pode ser só duas, ter só duas, mas sempre vai ter a função que se sobressai. A gente tem que pensar para quem eu estou produzindo, por que eu estou produzindo e qual função vai se sobressair dentro desse produto, para que chame a atenção de quem eu quero que chame, do meu público-alvo. Então, sempre parar e pensar, eu estou produzindo um diadema de carnaval. O que é que eu preciso que esse diadema fale mais? Ah, é a função prática dele, porque a pessoa que vai usar vai correr uma maratona. Já aconteceu isso no Vice Ateliê, alguém me encomendar um acessório para correr. Então, por mais que ele seja bonito, a função prática tem que estar acima da estética, porque esse diadema não pode cair da cabeça dessa pessoa. Ah, não, essa pessoa vai usar paradinha, sentadinha, que é uma coisa que chama atenção, porque vai para um baile. Então, eu tenho que priorizar a função estética. E isso ajuda muito. Pode parecer simples ou besteira, ou pode ser uma coisa que você pensa intuitivamente. E acontece, às vezes, intuitivamente, a gente dá a função ao objeto, mas quando a gente sabe e entende essas funções, é muito mais fácil. E aí eu quero um pouquinho da participação de vocês agora, que, como eu disse, pode ser no chat e pode ser no bate-papo também. Queria que vocês me dissessem se vocês veem alguma dessas três funções nessa cadeira, por exemplo. Vocês identificam alguma função nela? Função prática, estética, simbólica? Qual a função que vocês evidenciariam nessa cadeira? Acho que a função de cadeiras no geral também, né? De sentar. Sentar. Então, seria uma função prática, né? A função dessa cadeira é uma função prática. A gente tem uma cadeira para sentar, mas ela não é uma cadeira comum. Ela não é uma cadeira de plástico quadrada. Então, eu consigo perceber que, para além da função prática, essa cadeira ela tem uma função estética. E é isso que eu estou querendo mostrar para vocês, que um mesmo objeto pode ter várias funções. A gente tem uma ponchete aqui do lado, que eu diria que passa por esse mesmo local da cadeira. Ela tem uma função prática, como Giovana falou, a cadeira é para sentar, a pochete é para guardar alguma coisa, mas ela não é uma pochete toda preta e lisa, ela é uma pochete com glitter, ela é uma pochete com imagens, então, para além da função prática, ela tem evidenciado uma função estética. Deixa eu passar aqui. Aí a gente tem agora essas garrafinhas de água, e são perguntas que parecem óbvias, mas eu quero muito escutar vocês. Qual função vocês acham que foi priorizada na produção dessa garrafa de água? A estética, a prática ou a simbólica? Alguém? Nessas duas, eu diria que, sem dúvidas, a prática, porque por mais que tenha um apelo estético nessas coloridas,
que até às vezes designação de gênero, etc., ela ainda é uma garrafa bem simples. Já tem garrafas mais elaboradas, com canudo, com 2, 3 recipientes diferentes na mesma garrafa, que teriam uma apelação mais estética. Perfeito, perfeito, Paula, é isso mesmo. Mais alguém quer falar? Eu acho que, até concordo com Paula, acho que a maneira como as garrafas coloridas são feitas, esse formato curvo assim, é até para ser mais prático, né? De segurar de maneira mais fácil e tal. Então, acho que fala mesmo sobre a praticidade. Total. E é isso mesmo, eu também concordo com vocês. Eu acho que, principalmente, a função prática dessa garrafa, ela fala muito, por mais que ela tenha uma corzinha e tal, mas ela é pensada para ser muito útil. E aí eu tenho uma imagem dessa outra garrafa aqui de água. E aí eu faço a mesma pergunta para vocês. É uma garrafa de água como a primeira, mas qual das 3 funções que a gente viu agora vocês acham que fala mais alto nessa garrafa aqui? A estética, a prática ou a simbólica? A estética, sem dúvida. Quem Eu fala? acho, né? Ah, Isabela. Agora eu fiquei com um pouco de dúvida, mas eu acho que é a estética. Sim, sim. É isso, eu também. Acho que é a estética. E é muito massa, porque é uma coisa que a gente entende rápido, né? Quando a gente passa por essas funções. As duas são garrafas de água, mas elas precisaram priorizar funções diferentes. Nas primeiras garrafas, elas são garrafas que são para ser práticas, vão ser vendidas baratas, elas são simples. E a segunda por mais que ela tenha uma função prática, ela é totalmente pensada para ser estética. É uma garrafa diferentona, tem uma embalagem diferente, tem uma cor bonita. Então, essa é a diferença. Tem alguém falando no chat, deixa eu dar uma olhadinha. Simbólica. Porque tem a marca da Pantone também. Ela é estética, ela é simbólica e ela é prática. Perfeito, Xavier. E aí... Desculpa, Rai. Pode falar, Paula, pode falar. Eu ia falar o mesmo que Xavier, porque assim como as bolsas de marca trazem uma logo, um detalhe que simboliza a marca, que também tem que adiciona um valor à peça, essa garrafa traz a mesma coisa, o logo da Pantone, que é uma marca mundialmente conhecida e que com certeza agrega um valor diferente das garrafinhas de plástico. Com certeza. Perfeito. E é isso, foi-se usado as 3 funções nessa garrafa. Vê que massa. Tipo, a gente consegue, no mesmo produto, ver as 3 funções. E aí, tudo isso é pensado, inclusive, para o público que você vai vender. Eu pesquisei o preço dessas 2 garrafas, e essa primeira de plástico... a de plástico branca... Só um minutinho, que eu tive um problema aqui com o slide. Essa primeira de plástico branca era coisa, se eu não me engano, de R$1, assim, no Mercado Livre, muitas garrafas, tipo 50 garrafas por R$50. Enquanto essa segunda custava R$236. Então, tipo, a gente prioriza também sabendo lidar com quem a gente está querendo vender, sabe? Se eu quero vender uma coisa em grande escala, se eu quero vender barato, dificilmente eu vou priorizar a função estética. Não é que não vai ter. Não, se eu estou produzindo muito, então tem que ser feio. Se eu vou vender barato, tem que ser feio. Não é isso. Mas não dá para você focar tanto no elemento estético, que vai gerar um trabalho, que vai gerar um valor maior, do que na opção prática. Então, a gente tem que saber para quem a gente está produzindo, por quê, para poder saber que função usar. E aí, eu trouxe um acessório do Vice. E é massa esse acessório, eu gosto muito dele, porque foi a primeira vez que eu criei alguma peça lá no Vice Atelier. E foi um sucesso esse brinco. A gente vendeu muito na época, e até hoje, mesmo não sendo da coleção, a gente sempre coloca ele de volta e ele vende muito. Para as pessoas que não são de Pernambuco, talvez não faça muito sentido, eu acho que temos 3 pessoas de fora aqui, mas para os pernambucanos ele é massa, assim. E aí, quando eu fiz esse acessório, veio de uma história, de um xingamento. Eu lembro que na época tem uma história de um deputado que falou sobre, usando como xingamento a frase que só podia ser de Pernambuco. E aí eu não criava até então nada no ateliê, nem pensava em fazer design de moda, eu fazia direito na época. Alguém falou aqui que fazia psicologia, né? Não tem nada a ver, pronto. Também fazia uma coisa nada a ver, fazia direito. E aí eu pensei, poxa, e se eu tentasse criar um acessório? Uma amiga minha que já era designer me deu essa dica. Por que tu não faz algo com essa frase? Eu pensei, poxa, boa, vou tentar fazer. E foi quando eu desenhei pela primeira vez uma peça. E na época eu nem entendia direito essas funções que eu estou explicando para vocês. Que é isso que eu estou dizendo. Às vezes pode acontecer de forma intuitiva, mas é massa quando a gente aprende, porque eu só vim ter esse conhecimento quando eu comecei a pesquisar, me aprofundar, pensar em fazer design de moda.
E eu queria perguntar a vocês qual a função que vocês mais veem nesse brinco também. Para vocês, esse brinco ele tem uma função estética, simbólica ou prática que chama mais atenção? Tem alguém falando no chat, deixa eu ver. Simbólica. Xavier, tu falou da garrafa ou tu tá falando do brinco agora, né? Acho que sim. Do brinco. Perfeito. É isso. Para quem tem alguma conexão com Pernambuco, eu acho que do principal motivo do sucesso desse brinco é a função simbólica. Ele fala do nosso orgulho em ser pernambucano, ele faz referência à nossa bandeira, ele faz referência às nossas cores. Então, na construção desse acessório, Sandra Lopes também mandou aqui, simbólica, isso mesmo, Sandra, massa. Ele tem uma função estética, porque por mais que você tenha muito orgulho de ser pernambucano, ninguém vai querer sair por aí no carnaval usando um brinco que não acha bonito. Mas a função simbólica nesse brinco é muito importante. É ela que faz ter esse apego, essa memória afetiva com o acessório. Deixa eu só dar uma passadinha aqui agora. No nosso slide. E agora a gente entra em outro tema, que são os elementos visuais. Nós temos muitos elementos visuais, e a gente vai passar por alguns aqui. A gente não vai passar por todos, porque é muita coisa, mas a gente vai passar por alguns. E os elementos visuais, eles ajudam o usuário a entender o objeto. Existem alguns elementos básicos de comunicação, como ponto, linha, tom, cor, escala, dimensão, movimento, forma, direção e textura. E aí, o primeiro que a gente vai falar é do ponto. O ponto, eu diria que ele é o menor elemento visual que existe. E, quando vistos, os pontos se ligam, sendo, portanto, capazes de dirigir o olhar. Em grande número e justapontos, os pontos criam a ilusão de tom ou de cor. E aí, a gente tem essa imagem com os pontinhos. E aí, eu acho que dá para perceber, né? Na primeira imagem, os pontos eles estão dispostos. Não sei se vocês concordam, vocês podem ir falando aí no chat. Na segunda imagem, os pontos chamam a atenção para as bordas do quadrado, porque eles estão juntinhos pelas bordas. E na terceira imagem, os pontos chamam a atenção para o centro. O que eu quero dizer com isso é que, de acordo com que os pontos são agrupados ou desagrupados, eles causam impressão, eles chamam a atenção, eles podem começar a trazer a ideia de cor. Como a gente movimenta os pontos, pode ajudar muito a gente a criar ideias, criar formas e por aí vai. E aí eu trouxe um quadro, Autorretrato, de Van Gogh, que é todo construído nessa ideia dos pontos. Ele utiliza os pontos para criar uma imagem. Uma outra forma de fazer isso, que é eu acho muito interessante, essa obra de Vic Muniz, que foi uma novela, Passione, se tiver alguém noveleiro aí, talvez lembre. E aí ele usa lixo para construir essa imagem. E aí, apesar do lixo não ser um ponto propriamente dito riscado, mas ele usa os elementos que ele tem no lixo como ele agrupa e separa esses objetos para transformá-los em uma imagem. E é basicamente isso que a gente pode acabar fazendo com o ponto. Utilizar dele para construir figuras, coisas que estão na nossa mente e a gente quer tornar realidade. E aí eu trago um exemplo na moda, porque vai acabar que a área que a minha área de maior conhecimento, deixa eu só ler o comentário de alguém, também faço pontilhismo e formo imagens. Que massa, Sandra. Se quiser mandar depois imagens no grupo para a gente, eu vou juntar alguns trabalhos de vocês para tentar falar um pouco sobre eles. Fica à vontade, no nosso grupo lá do WhatsApp. E aí, eu vou tentar sempre trazer referências da moda, porque vai acabar ajudando a gente na hora de construir o nosso acessório, de pensar em como usar esses elementos para produzir nossas peças, como levar ele para a moda, porque acaba que a produção do acessório tem muito a ver com moda. Outra coisa também que eu esqueci de falar, acho que vocês devem estar animados para a construção do acessório, mas hoje vai ser uma aula mais teórica, a gente vai falar dos elementos visuais, a gente vai falar de cor, a gente vai falar de upcycling. Hoje é uma aula mais teórica, mas não se preocupem que vai ter... As duas últimas aulas são bem mais práticas e a segunda já começa a misturar um pouco disso. Hoje, eu acredito que a gente não pega em nada para fazer acessório, mas a gente já começa a pensar em como a gente vai fazer esse acessório. Mas voltando para o ponto, essa é uma referência de moda de como ela se inspirou num quadro
que tem o pontilhismo como referência para criar uma estampa. Acho que foi Xavier que falou que gosta de estampas, né? Tem aí um exemplo. E aí, o segundo elemento que a gente vai ver é a linha. Deixa eu dar uma olhadinha no bate-papo, que eu estou vendo que vocês estão falando aqui. Isabela Souza. Lembrei agora que eu já fiz um acessório para o carnaval. Vou mandar no grupo. Manda mesmo que eu quero ver, por favor. Mas vamos lá, a linha. Onde quer que seja utilizada, é um instrumento fundamental de pré-visualização, um meio de apresentar, uma forma palpável, aquilo que ainda não existe, a não ser na imaginação. Então, com a linha, a gente consegue, vamos dizer que a gente consegue criar formas, e as formas representam o que a gente quer construir, o que a gente quer dizer, o que a gente quer mostrar. E a linha é o início dessa construção dessa forma. Com a linha, a gente consegue transparecer isso. E aí a gente tem várias formas de linha quebrada, linha reta, linha mista, linha curva, linha fechada, linha ondulada. E com a linha, tem alguém pedindo para entrar, deixa eu admitir. Com a linha, a gente consegue tornar isso viável. E aí a gente tem uma imagem, um desenho todo construído em linhas, para exemplificar isso que eu estou falando para vocês. Eu preciso demonstrar algo para alguém. Só com as linhas eu consigo construir essa imagem. Então, as linhas são responsáveis por ajudar a gente na construção da imagem. E aí eu trouxe 2 obras de Guilherme Palmeiro, que foram desenvolvidas apenas com pregos e linhas. E o legal dessas obras é que, se vocês repararem, obviamente, elas só têm linhas, né? Tem linhas inclinadas, linhas retas, não tem nem linhas curvas. Mas ela é toda construída com linha e com outro elemento que a gente viu agora há pouco no ponto. Ele usou as linhas e também usou um agrupamento e um espaçamento para gerar a ideia do sol, por exemplo. Então, vendo essas obras, vendo esses exemplos, eu acredito que a gente vai... Deixa eu admitir mais uma pessoa. Eu acredito que a gente vai entendendo como usar esses elementos para construir alguma coisa, que pode ser um acessório, inclusive. Deixa eu beber uma aguinha aqui, a garganta está ficando seca. Deixa eu passar esse slide. E aí eu trouxe um exemplo de acessórios com as linhas, porque a gente pode usar a linha para criar uma imagem, como a gente pode usar os pontos, mas a gente pode usar também esses elementos propriamente ditos. A gente pode usar só o ponto, a gente pode usar só a linha. E a gente tem 2 acessórios muito bonitos, na minha opinião, feitos só com as linhas. Linhas quebradas, linhas fechadas. E é como se usar esse elemento para construir alguma coisa. E aí eu trouxe uma forma de utilização da linha na moda também, que é essa peça, esse figurino, foi desenhado por mim para a FeneArte. Acho que tem outras amigas aqui que participaram da FeneArte, inclusive. Esse foi um figurino que eu fiz para a FeneArte, para um desfile inspirado em Samiko. E aí ele faz xilogravuras, e a minha ideia foi usar as linhas para lembrar, muitas vezes, as linhas traçadas que a xilogravura deixa na imagem. A dele tem bastantes. E aí a gente fez esse drapeado egípcio, como forma de representar essas linhas, lembrar essas linhas da obra dele. Tem uma asa aí na capa da peça, que também tem bastante linhas sendo utilizadas para formar figuras. Então, a gente usou a linha de 2 formas, para formar figuras e a linha como elemento visual de uma peça. Deixa eu passar. E agora a gente vai para o plano e formas. A linha descreve uma forma. Na linguagem das artes visuais, a linha é articulada à complexidade da forma. Existem 3 formas básicas: o quadrado, o círculo e o triângulo equilátero. Cada uma das formas básicas tem suas características específicas, e a cada uma se atribui uma grande quantidade de significados, algumas por associação e outras por vinculação arbitrária. E outras ainda através de nossas próprias percepções psicológicas e fisiológicas. Então, a gente tem 3, a partir das linhas, a gente cria as formas. E a gente tem 3 formas básicas: quadrado, o triângulo e o círculo. Mas, a partir dessas formas, a gente cria todas as outras formas existentes na nossa imaginação e na natureza. São as formas que fazem a gente poder visualizar, transformar em desenho, por exemplo, algo que a gente vê ou que a gente imagina. A partir dessas linhas, a gente consegue visualizar tudo. E aí eu trouxe alguns exemplos de como a gente coloca essas linhas dentro de elementos da natureza, por exemplo. As linhas, as formas, elas estão em tudo. E quando a gente para reparar, como vocês estão vendo nessas imagens, a gente consegue entender como essas linhas são utilizadas. E aí eu trouxe mais um exemplo de moda para as formas. Essa também foi uma criação minha para
uma coleção de conclusão do curso de moda. E aí, nela, eu pensei em uma estampa usando formas para criar essa estampa. E aí também tem a coisa das cores, que a gente vai ver mais na frente, mas é como a gente pode usar esses elementos visuais, tanto para construir uma coisa que a gente não imagina, como a gente pode usar esses elementos visuais, nesse caso a forma, propriamente dito, para criar alguma coisa, para criar uma estampa que vai no acessório, para criar uma imagem, para criar pegar essas formas e colocar, usar elas em combinação, uma forma com outra, é um brinco que um lado é um círculo, o outro é um triângulo, como a gente combina esses elementos visuais para trazer eles para a moda, sabe? E aí tem alguns exemplos aqui das formas sendo usadas em alguns looks, que aí são looks de passarela, são looks vanguarda. As pessoas que estão mais inteiradas com moda vão entender isso, né? Porque às vezes a gente olha isso e diz, pô, massa, mas quem é que vai usar isso? E a ideia de um look vanguarda realmente não é que seja usual, é que o artista se expresse naquele momento, consiga se expressar artisticamente, e que dali a gente tire elementos que vão virar coisas usuais, e a gente produz de acordo com o nosso público-alvo. Eu, particularmente, não costumo criar acessórios, até crio alguns acessórios de vanguarda para chamar a atenção, mas eu costumo criar mais coisas práticas, mais coisas, eu diria que comuns não é de que você encontra em todo lugar, mas coisas usuais. E aí a gente tem alguns exemplos em vanguarda de como usar essas formas geométricas na criação de roupas. E aí, indo para um... Eita, só um minuto. Passou demais aqui. Só um minutinho. E aí, falando de uma criação mais usual, eu trago como a gente usou esses elementos, esse elemento da forma, na criação de uma coleção inteira. Essa coleção é do Vice Atelier, eu acho que é de 2020, se eu não me engano. E nela, a gente usou só formas geométricas. Em alguns casos, a gente combina uma forma com a outra, a gente combina um retângulo com um círculo, mas em outras a gente simplesmente usa a própria forma geométrica para virar um acessório. E aí a gente brinca com as cores, aí a gente brinca com os tamanhos, mas a gente tanto pode usar, é o que eu já repeti algumas vezes, estou repetindo de novo, tanto a gente pode usar os elementos visuais para criar algo novo, como a gente pode usar eles diretamente para criar um acessório, para criar uma peça de roupa, uma estampa e por aí vai. Deixa eu ver aqui. E agora a gente vai para o tom. As variações de luz ou de tom são os meios pelos quais distinguimos oticamente a complexidade da informação visual do ambiente. A gente vê os tons graças à luz, né? Ou à falta dela. Quando a gente liga uma lâmpada em casa, na sala, ela ilumina, mas ela não ilumina a sala por igual. O meio da sala não fica iluminado como os cantos da sala, por exemplo. E é essa variação de iluminação que faz a gente enxergar os tons. E aí, eu pergunto para vocês, mais uma vez, quero a participação de vocês, podem responder no chat, se preferirem. O que é que vocês veem nessa primeira imagem? Para vocês, o que vocês estão vendo aí? E não fiquem acanhados não, que não tem muito segredo, não. Pode dizer o que vocês olham e enxergam. Deixa eu ver. Se alguém fala aqui no bate-papo. Um círculo, né? Um círculo círculo preto. Parece um ponto gigante, sabe? Isso mesmo. Alguém falou aqui, Valéria também, o círculo preto. Cadê? Eu vejo um ponto, a forma de uma elipse, pronto. Massa. E é isso mesmo. Acho que é isso que a gente vê, um círculo preto, que pode ser um ponto, mas a gente vê, a princípio a gente olha e vê um círculo preto. E aí, quando a gente passa essa imagem, eu perguntava se vocês veem diferença, eu acredito que sim, né? Aquele círculo preto, ele deixa de ser um círculo, para mim, para ser uma esfera. A gente começa a ver volume nessa imagem. E aí, eu diria que isso é gerado pelos tons, né? Os tons fazem com que a imagem tenha mais realidade. Essa é a importância do tom na hora de desenhar, na hora de produzir um acessório também. Os tons ajudam a imagem a ter mais realidade. E aí, quando você, num exemplo de acessório, eu lembro muito de um brinco que eu produzi, que era um chapéuzinho do Homem da Meia-Noite. Para quem não é pernambucano e talvez não conheça o Homem da Meia-Noite, é uma figura simbólica bem conhecida daqui de Pernambuco. Tem um quadro dele aqui atrás, inclusive, mas não dá para ver inteiro.
E eu fiz o chapéu e eu fiquei, poxa, mas isso tá tão chapado, tá estranho, não tá legal. E aí um simples risquinho branco que eu coloquei na ideia do brinco fez com que aquele chapéu tivesse mais realidade. Então, o tom, ele pode ser muito importante na hora de dar realidade às nossas peças, às nossas criações. E aí eu trago exemplos também na moda, né? De uma peça, essa é de uma coleção de Gabriele Colangelo, que tem como inspiração dois elementos visuais que a gente falou agora, retângulos e tons. Ele pegou uma composição de retângulos que vão desde o branco ao preto, e aí passam por vários tons de cinza, e com esses retângulos ele construiu uma coleção inteira inspirada nos tons que foram gerados. Então, é abrir a mente para como a gente vai usar esses elementos visuais. Ao ser colocada na escala tonal, um tom de cinza pode modificar-se dramaticamente. A possibilidade de uma representação tonal é muito mais vasta e pode ser obtida através da utilização desses meios. Então, sobre o tom, não é só também a gente utilizá-lo, mas a gente entender que a mistura de uma cor sendo colocada com a outra pode gerar tons diferentes. A gente, às vezes, pega um cinza e coloca ele dentro de um outro tom de cinza. E de acordo com o lugar que a gente coloca ele, ele vai mudando visualmente de cor para a gente, sabe? Como a gente enxerga muda muito. E aí a gente tem também o movimento, como mais um elemento visual. Como no caso da dimensão, o elemento visual do movimento se encontra mais frequente e implícito do que explícito no modo visual. Contudo, o movimento talvez seja uma das forças visuais mais dominantes na experiência humana. Então, o movimento é um elemento que a gente, às vezes, não vai ver ele diretamente, mas a gente usa outros elementos para causar essa impressão visual. A gente usa as linhas como uma forma de causar a impressão de movimento, a gente usa os pontos como uma forma de causar impressão de movimento. É como a gente usa os outros elementos que vai fazer esse elemento surgir. E aí eu trouxe outro exemplo na moda de uma criação minha, que foi a estampa Embriaguez do Frevo, que eu também fiz para um trabalho da faculdade, e nessa estampa eu uso as linhas para dar a ideia de movimento, de confusão, de uma linha entrando na outra, de uma cor entrando na outra, e é meio que assim que eu quero dizer para vocês que o movimento aparece como elemento visual, sendo usado por outros elementos. E agora a gente tem mais um elemento, que é a cor. E esse é um dos meus preferidos, porque na cor a gente tem muita coisa para falar. Eu gosto de cor, eu adoro cor. Quem gosta de carnaval gosta de cor. E aí eu acho que a gente, na verdade, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente pode dar uma pausa antes de falar de cor. Espera aí que está passando do lado que não é para passar. A gente pode dar uma pausa antes de falar de cor, porque a gente precisa organizar a filmagem. A gente dá uma pausa de 20 minutos e volta e começa a falar de cor. Tudo bem por vocês? Podem responder no chat. Por mim, sim. Tranquilo. Massa, deixa eu ver. Tranquilo. Ok, sim. Pronto. Massa. Então, a gente dá essa pausa. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Foi interrompido para vocês? Acho que sim, né? Pronto. Como cor, a gente passa por várias coisas. A gente vai falar de cor complementar, cores análogas, círculo cromático. Eu acho que a gente pode dar essa pausa de 20 minutinhos agora. E quando eu voltar, eu mando uma mensagem no WhatsApp para vocês, dizendo que está de volta. E mando o link, tá certo? Até já já, então. Vou fechar a sala e depois abro novamente. Para quem está entrando agora, a gente está só esperando o resto do pessoal que estava antes do intervalo voltar para a gente continuar a seguir com a nossa aula.
Pronto, estamos em 10 agora. Éramos 19 antes do intervalo. Estamos em 10, mas eu acho que o pessoal vai entrando, né? Vai vendo o link lá e vai voltando a entrar e a gente pode retomar de onde a gente parou. Eu não sei se tem alguém que não pegou o início e está pegando só a partir de agora. Se tiver, me avisa, né? Mas isso não é um grande problema. Como eu disse, as aulas estão sendo gravadas, por isso que a gente precisa dar essa pausazinha também, para organizar essa gravação e depois tudo vai ser colocado no YouTube. Mas vamos seguir de onde a gente parou. E eu vou compartilhar a tela novamente com vocês. Me falem no chat, ou abram o microfone e me falem se está aparecendo direitinho para vocês, tá? Compartilhar a tela. Não. Eita, gente. Desculpa, peraí. Deixa eu admitir. Só que, deixa eu voltar para o nosso... De onde a gente estava, em cor, né? Pronto, me falem se vocês estão vendo o slide. Eu mutei meu microfone aqui, mas agora eu já liberei. Me falem se vocês estão me ouvindo e se vocês estão vendo o slide, de onde a gente tinha parado, que era em cor. Estamos vendo e ouvindo, sim. Massa. Obrigada, gente, pelas respostas. Então, vamos seguir, né? Somos 13 agora, é isso. Acho que o pessoal vai entrando com o tempo. Cor. Cores e sentimentos. As cores têm potencial sensorial e, através delas, nós conseguimos passar mensagens e impressões. Como eu disse, é um dos elementos visuais que eu mais gosto, que eu mais curto trabalhar, é brincar com as cores. Eu sou muito colorida por natureza. E a cor, ela, além de ter várias funções, ela tem uma coisa de sentido mesmo. A gente vê as cores e a gente sente através delas. A gente passa impressões e passa mensagens simplesmente usando as cores. E aí, eu faço a pergunta para vocês. O que é que vocês sentem quando vem essa tela, essa cor, esse verde? Deixa eu só aceitar o pessoal aqui. Tem gente pedindo para entrar. Pronto, estou aceitando. Inclusive, esse verde que aqui no meu computador está de uma cor, né? De vocês pode estar em outro tom. Mas quando vocês olham a cor verde, agora eu preciso que vocês falem, conversem comigo, mandem no chat. O que é que vem na cabeça de vocês? Não necessariamente precisa ser um sentimento, pode ser um lugar, pode ser uma coisa. O que é que vocês pensam quando vem a cor verde? Falem para mim. Verde é particularmente minha cor favorita. Para mim, sempre transmitiu muito natureza, obviamente, muito uma questão de saúde. Eu não sei nem se é a cor da pedra da saúde, sim, em questão da faculdade e tal, mas sempre pareceu muito a cor da saúde para mim. Massa. Massa, é isso mesmo. E aí, eu vejo outras pessoas falando aqui também, ó, proximidade ao que tu disse. Valéria Mossi mandou esperança, Xavier mandou planta, Ivone disse que está sem som. Ivone, você pode dar uma olhadinha no teu... Aí na tua tela vai ter uma barrinha, onde tem o microfone, vídeo, talvez você tenha que ativar o seu som, tá? Eu vou ver se eu consigo ativar aqui o teu microfone, mas eu acho que você pode tentar dar uma olhadinha aí. Mas voltando para as cores... Sandra Lopes, mata, floresta, minha cor preferida. Temos duas pessoas que têm o verde como cor preferida aqui. Mas, então, o que é que acontece? Deixa eu tentar ligar o microfone de Ivone. Eu não consigo ligar teu microfone, mas acho que se der uma olhadinha nessa barra, tu consegue. Mas voltando para as cores. É isso. O verde, ele causa a sensação, né? A gente diz a planta, esperança, natureza, calmaria, tudo tem a ver com o que a gente está acostumado a já enxergar, né? Todas as plantas, a maioria das plantas, na verdade, são verdes. Então, e verde a gente associa a natureza a gente associa a calmaria. Então, as cores, elas têm esse poder sensorial de nos remeter a alguma coisa, só por existir. E aí eu tenho essa outra imagem,
E eu faço a mesma pergunta para vocês. O que é que vocês sentem quando vem essa imagem, essas cores juntas? O que é que vem à cabeça de vocês? Não tenho vergonha de falar que não tem certo e errado, não. Calor. Calor. Quem falou calor? Eu, Giovana. Ah, Giovana, calor. Massa. Mais alguém? Verão, Sandra Lopes. Movimento, Valéria. Verão, Eu acho que me lembra muito aquela estampa psicodélica, assim, sabe? O começo, assim, dela. certo. Verdade. Eu tô vendo que tem outras pessoas aqui. A Luana disse que também é a cor preferida dela e Diana Clara também. Quanta gente que gosta de verde. Massa. Mas a gente tem essa sensação de calor, né? É engraçado como só cores podem transmitir uma sensação pra gente. Calor é algo que a gente sente. Como a gente pode sentir calor ao ver alguma coisa? As cores, elas têm esse poder de transmitir calor, de transmitir frio, de passar a sensação de tristeza, de alegria. E tudo tem a ver com as cores que a gente usa, com as combinações que a gente faz. E a gente precisa fazer essas apresentações para colocar elas também na moda, na construção de um acessório, na construção de um brinco, de uma roupa, de uma estampa. Quando a gente aprende a entender as cores, a gente tem mais facilidade em realmente passar a mensagem que a gente quer passar. Deixa eu passar aqui essa imagem. E aí, para entender verão e pitu, boa. Quando a gente pensa nas cores, uma das ferramentas mais importantes para a gente entender ela é o círculo cromático. Ele ajuda na construção desse entendimento. E aí a gente tem a imagem do círculo cromático, que eu acredito que muitas pessoas já tenham tido acesso, já tenham visto esse círculo. E se alguém não viu, vai ver agora e vai ser massa. Deixa eu aceitar. Mais uma pessoa que entrou. O círculo cromático pode ter variações e quantidades diferentes de tons, mas o essencial é aprender a usá-lo ao seu favor. A partir de algumas combinações, podemos criar impressões, chamar mais atenção ou neutralizar um acessório, por exemplo. E aí, dentro do círculo cromático, a gente tem algumas divisões que ajudam a gente a entender como funcionam essas cores. Uma das principais divisões é em cores quentes e frias. A gente tem um círculo cromático dividido aí, de um lado a gente tem as cores quentes, de um lado a gente tem as cores frias. E essa é uma das divisões básicas das cores. Podemos identificar as cores em quentes e frias dentro do círculo cromático. E podemos usá-la para criar sensações corretas. E aí a gente tem essa obra de Pablo Picasso que se chama Mulher Melancólica. Então o nome já diz um pouco a vocês. Mas eu volto a perguntar e fiquei interessando vocês. O que é que vocês sentem ao ver essa obra? Vocês olham para ela, que sentimentos ela desperta em vocês? O que é que ela lembra? Deixa eu ver Melancolia, tristeza. Melancolia, tristeza. Giovana falou, acho que foi Giovana. Vanessa falou aqui no chat, tristeza, solidão, Luana. Eu diria que o rosto dela passa uma certa indiferença. Indiferença. Uma pessoa que está apática. Isso. Sandra também disse tristeza, várias pessoas dizendo tristeza, uma pessoa indiferente, qual foi a melancólica, solidão. Todos são sentimentos que não são muito alegres, né? A gente concorda que não são sentimentos que lembram muita alegria. E aí é que eu pergunto para vocês. Vocês acham que é coincidência que tenham tantos tons de azul nessa obra, por exemplo? Nesse caso, o artista se utilizou da sensação que as cores frias trazem para ele e ajudam ele para trazer uma mensagem, para passar uma mensagem para vocês. Por mais que a fisionomia dela esteja triste, se a gente tem nesse solidão, alguém colocou aqui também, se o artista pinta esse quadro, deixa eu só voltar aqui. Se ele pinta esse quadro com essa combinação de cores aqui, será que o quadro ia conversar com o sentimento que a mulher melancólica, que é o título da obra, quer passar para a gente? Essas cores trazem esse sentimento junto com elas? Então, essa é uma forma de mostrar a vocês, numa obra de arte, como são utilizadas essa separação entre cores quentes e entre cores frias. Deixa eu olhar aqui o chat. Uma mistura, Xavier. Uma mistura de tristeza e raiva, porque os olhos dela parecem estar com raiva. Olha aí, interpretação de Xavier. Eu acho ela meio triste também, mas pode ser. Ela é verdade, eu diria chateada, né? Ela parece chateada com alguma coisa.
Mas vamos lá. E aí a gente tem essa obra, ou essa outra obra, que é a Cana Vermelha. E aí eu pergunto a vocês, né? Que as cores dessa obra, quais sensações que ela traz? O que é que vocês olham e pensam quando veem ela também? Mais uma vez, não tenho vergonha de responder, porque não existe certo e errado nessas respostas. O que é que essa obra passa para vocês? Fogo. Xavier colocou aqui. Uma pessoa que vive isolada, Ivone. Acho que Ivone está falando da obra anterior, né? E é por aí mesmo. Mas alguém quer falar alguma coisa dessa obra de agora, Cana Vermelha? Vulcão, Sandra Lopes. E aí, todas essas impressões que vocês têm, né? Fogo, vulcão, elas têm a ver com as cores também. É a mesma coisa do quadro anterior. Se ele usa de cores frias para pintar esse quadro, será que nós teríamos as mesmas sensações que a gente está tendo agora? Então, é muito importante que a gente saiba que cores usar quando a gente quer passar uma mensagem. Deixa eu passar aqui. E aí, a gente tem duas casas. E eu volto para as perguntas a vocês. Agora eu quero saber, qual dessas duas vocês morariam? Qual dessas duas é uma casa mais aconchegante para vocês? Ah, não é nem aconchegante. Qual vocês preferem? Coloquem aí para mim no chat. Ou abram o... Azul. Azul, azul, azul. Azul tá ganhando em cheio. Valéria azul, Xavier azul, Sandra azul, Larissa a primeira, que é azul, Clarissa azul, Isabela azul, passa muito mais tranquilidade, Paula enviou. Verdade, Paula, concordo. Antônia também azul. Ninguém quer morar na Casa Vermelha, porque será? Mas é engraçado, porque é isso. As cores predominantes da casa falam um pouco sobre ela, né? Quando você tem uma casa vermelha, que para a gente é associada a uma cor forte e vibrante, além da sensação de calor, que se fala muito, eu acho que se bem utilizado numa casa, eu particularmente gosto muito do vermelho, pode sim funcionar bem, mas tem que ter cuidado, né? Porque senão se torna um ambiente que parece muito quente, que parece muito enérgico e a gente não tem uma sensação de calmaria. E ninguém quer estar em casa e não sentir tranquilidade, né? Todo mundo quer estar em casa e se sentir relaxado. Então, automaticamente, a gente entende que essa casa azul, ela passa mais tranquilidade. E é importante também a gente colocar tranquilidade, porque a gente falou muito das cores frias e falou de tristeza, solidão, melancolia. Não é também como se as cores frias só passassem sentimentos ruins, mas é que elas acabam... Tem sentimentos bons também, sensações boas, né? Mas são diferentes, são coisas menos impactantes do que as cores quentes. E aí é muito natural que as pessoas prefiram um lugar tranquilo. Por isso que você não vai ver tantas casas pintadas de vermelho, de laranja. Você vai ver uma parede, um elemento da casa. Claro que tem pessoas que podem fazer e isso tem muito a ver com o gosto, no final das contas. A gente entende as cores e utiliza delas para criar sensações, mas no final das contas, isso tem muito a ver com o gosto da pessoa. E aí, deixa eu ver aqui no chat, a gente falando azul, já morei em uma casa vermelha, era muito ruim. Por que era muito ruim, Luana? Diz para mim. Azul passa mais tranquilidade, mas o vermelho é muito criativo, eu adoro, eu também. Também acho que o azul passa mais tranquilidade, mas se eu fosse escolher apenas por gosto, eu gosto muito do vermelho. Eu gostaria da cor forte, fico feliz, Ivone. Massa, eu também. Já morei em uma casa vermelha e Maísa disse que moraria na azul. É isso. E aí, só de ver as cores, a gente não só tem as sensações, como a gente também pensa sobre quem mora naquela casa, né? Se a gente tem uma casa toda vermelha, é impossível a gente não pensar que aquele dono aquela cor deve fazer referência de alguma forma à pessoa que mora lá. Luana está dizendo que passava a sensação de abafado, fora que acha a cor muito... que a cor estressava. Realmente, pode causar, né? Muito vermelho ao redor entre uma casa e um lugar fechado, pode causar essa sensação de calor na gente, porque o vermelho traz essa ideia de calor. Por isso que a gente tem que pensar muito bem na hora de escolher. Aí tem outros exemplos, hospital. A gente dificilmente vai ver um hospital pintado com as paredes vermelhas, sabe? A gente quer estar no hospital, a gente quer, geralmente é tudo branco, vai passar uma impressão de tranquilidade, porque já é um ambiente que às vezes tem tanto caos. Imagina pintar um hospital de vermelho, sabe? Então, a gente tem que pensar nas cores que a gente usa na hora de criar as coisas e o que é que elas querem passar para a gente. E aí, a gente tem
essa referência de cores quentes na moda também. Eu trouxe para vocês 2 looks formados com cores quentes. Não necessariamente os looks têm cores quentes, mas o fundo, né? Provavelmente essas fotos devem ter sido algum editorial de moda, tirando pelas fotos. E aí a gente tem certeza, quando a gente vê essas fotos, que essas pessoas elas não se produziram para passar despercebida. Elas querem um look forte, elas querem um look impactante, e elas querem um look, e elas criaram um look com cores quentes. E isso traz a sensação para a gente, né? Essa ideia de verão, de calor. E é assim que a gente coloca na moda. O que é que eu quero passar hoje? O que é que eu quero usar? Será que é com cores quentes que eu construí isso? Será que é com cores frias? E aí eu trouxe também como eu coloco isso no Vice Atelier. Uma criação do Vice que fala sobre essas cores. Nesse brinco da coleção Formas, a gente utilizou 3 cores quentes, para dar essa ideia mesmo de verão, de cor, de tô chegando, sabe? E apesar de todas as 3 serem quentes, elas conversam, porque elas são cores análogas. A gente vai ver, acho que no próximo slide. Então, é entender as cores e saber utilizá-las. É que dá, inclusive, para foto. Isso é uma coisa que a gente não está no nosso cronograma, mas é massa de falar também. A gente pensar nas fotos. Às vezes a gente faz acessórios incríveis, muito maravilhosos, mas fica meio confuso na hora de tirar as fotos. E até isso ajuda a gente na divulgação de uma peça, nos ajuda a vender uma peça, entender essas cores. Nesse ensaio, a gente não só brincou com as cores dos brincos, mas com as cores do fundo. Vocês veem que aí a gente tem uma combinação de cores quentes, mas atrás a gente tem uma cor fria, porque não necessariamente uma cor quente e uma cor fria não podem ser usadas juntas. Isso pode trazer uma sensação de contraste que é massa também, a gente vai ver em cor. Deixa eu dar uma passadinha. E aí, como eu falei, a gente vai agora para cores análogas. As cores análogas, elas se encontram em proximidade no círculo cromático e trazem a sensação de harmonia. E aí a gente tem o círculo cromático dividido em cores complementares e cores análogas. Percebam que as análogas elas ficam juntas, próximas umas à outra, e as complementares elas são as cores inversas, né? Mas vamos falar das análogas agora. Aí eu trouxe um look para vocês que é formado por essas cores análogas. A gente tem o azul com verde, o roxo com rosa, que são cores que dentro do círculo cromático ficam próximos. E o que é legal das cores análogas? É poder usar muitas cores e ainda assim trazer a sensação de harmonia. Como a gente disse, poxa, o vermelho traz essa coisa forte, né? Traz essa sensação de abafado, traz isso. Então se eu juntar vermelho com amarelo, que também é uma cor forte, isso vai ficar confuso, isso vai ficar feio. Nem sempre, depende para quê também, né? Como eu disse, ninguém vai pintar um hospital de vermelho, amarelo, laranja, porque não é a ideia que a gente quer fazer para o hospital, mas não é porque as cores são fortes, ou porque elas são quentes ou são frias, que necessariamente elas não podem andar juntas. Desde que elas sejam cores análogas, elas podem funcionar muito bem. Então, é saber como usar essas cores e que ideia você quer passar. E aí eu tenho um exemplo também de 2 casas. Vocês podem ver que elas têm bastante cores, né? Na primeira casa a gente tem 2 tons de azul, tem verde, tem roxo, tem rosa. E mesmo assim não é confuso, porque são todas cores próximas umas das outras, elas são cores análogas. No outro ambiente a gente também tem vários tons de rosa, tem vermelho, tem laranja, que são cores análogas no círculo cromático, elas andam juntas. Então, quando vocês quiserem criar alguma coisa, quando estiverem pensando em acessório, em roupa, em combinação, tenham com vocês essa ideia do círculo cromático, que isso pode muito bem ajudar muito na construção das peças. E agora a gente vai para as cores complementares. Como a gente viu, são as cores opostas no círculo cromático. A gente tem o círculo e uma cor que está oposta à outra é a sua cor complementar. Aí a gente tem na seta mostrando o amarelo. O amarelo é uma cor complementar para o roxo. O verde é uma cor complementar nesse círculo para o rosa, o azul para o laranja, e assim vai. E às vezes são cores que a gente pensa, poxa, a roxo e amarelo, será que vai ficar legal? Verde e vermelho, será que vai ficar legal? Azul e laranja, será que funciona? E funciona, funciona super bem. Quando a gente entende o círculo cromático, a gente entende que isso funciona e traz essa sensação de contraste, o que é muito massa para quem gosta de cor. Para quem gosta de carnaval, então, nem se fala, porque dificilmente as pessoas querem uma coisa simples, né? Uma coisa que não chame a atenção para o carnaval.
Então, usar e abusar das cores complementares é uma ferramenta muito massa. Deixa eu dar uma passada. As cores complementares estão de lados opostos do círculo cromático e causam uma sensação de contraste entre elas. Logo, todas as combinações complementares são também contrastantes. Eu até coloquei isso, né? Vamos falar de cores contrastantes e de cores complementares. Mas, basicamente, elas se juntam, né? Não tem como ser complementar e não criar contraste. É justamente essa ideia da cor complementar. Ela traz a sensação que você vê na outra, elas se complementam e contrastam. E aí, eu trouxe 3 looks para vocês também, que são looks... Ai, desculpa, dei uma passadinha aqui antes da hora. Deixa eu voltar aqui, gente. Pronto. Que são 3 looks criados com cores complementares. Não necessariamente os looks, mas é o que eu falo das fotos também. Para quem está aqui e tem loja de acessórios e pretende vender, as fotos vendem muito. Os acessórios são importantes, a criação é importante. Mas pensar numa boa foto também ajuda muito nisso. E quando a gente não gosta, mas meu estilo, não é assim, não é assim que eu vou fazer um acessório, eu prefiro usar cores que harmonizem mais, eu prefiro coisas mais neutras. Cada um tem seu estilo. Isso são vocês que decidem. Mas na hora de criar as fotos, se a gente brinca com essas cores também, a gente constrói uma boa foto. E aí a gente tem nesse primeiro o uso do azul e o laranja, que são cores complementares, tanto para a criação do fundo da foto, como para a criação da peça, do figurino, né? Ela tem uma roupa azul escuro e um laranja contrastante, e que fica lindo, na minha opinião. Eu sou suspeita para falar porque eu adoro essas combinações. Na segunda, a gente tem a mesma coisa, ela tem um look todo roxo, mas para tirar a foto, ela escolheu um fundo amarelo, que é uma cor complementar, que contrasta pra caramba. E aí, na terceira foto, a gente tem um look vermelho e verde, tá lindíssimo. Cores complementares que conversam bem, que ficam bonitas, que causam contraste e não confusão. Deixa eu passar. E aí, eu trago de novo um acessório do Miss Atelier, porque acaba que é os que eu tenho mais conhecimento, porque foi eu que produzi. E porque é uma forma de mostrar para vocês como tudo isso que está sendo falado pode ser usado na criação de um acessório. Nesse acessório, a gente tem vários elementos visuais, não só as cores contrastantes. A gente tem o azul contrastando com o amarelo, então a gente tem a cor como elemento visual na construção desse acessório. A gente tem as formas como elemento visual e a forma surge da linha. Então, a gente tem linha, forma e cor. A gente tem aí um círculo e um triângulo formando o nosso brinco isósceles, o triângulo isósceles. E aí a gente percebe como a gente pode usar esses elementos visuais para construir um acessório. E isso é muito massa. É usar esse conhecimento, usar o que a gente está conversando aqui hoje para pensar, tá, como é que eu uso aquelas coisas? Eu uso diretamente, eu faço uma referência, mas eu brinco com o quê? Para transformar um triângulo e um círculo num brinco, num diadema, num colar, sabe? E aí, para além de cores complementares, de cores análogas, a gente tem outras formas de dividir esse círculo cromático. A gente tem triangulação, a gente tem retângulo, a gente tem um quadrado harmônico. Quando a gente tem várias formas de usar e brincar com essas cores, para poder criar estampas e acessórios e por aí vai. A gente não precisa ficar só preso a usar 2 cores. A gente pode usar mais cores também. E aí eu trouxe uma outra combinação que a gente usa muito no Miss Atelier, e não é por coincidência, né? São as cores da nossa bandeira, que tem na nossa bandeira de Pernambuco. E também são as cores que representam frevo, essas cores são muito simbólicas para o nosso estado. E aí elas são um quadrado harmônico. Se você pega o círculo cromático, elas funcionam bem, apesar de serem cores diferentes. A gente tem cor fria e cor quente juntas. A gente tem 2 cores frias, 2 cores quentes. No caso do primeiro acessório, a gente ainda tem o branco ali para complementar, mas geralmente eu uso só as 4 cores mesmo. E mesmo sendo cores diferentes, elas funcionam bem, porque elas são um quadrado harmônico. Então, também é pensar nas formas que a gente pode utilizar vamos dizer, eu não diria regras, mas esses elementos do círculo cromático. Upcycling. Deixa eu ver só um minutinho aqui, que deu um probleminha aqui na minha... no meu compartilhamento. Só um minutinho, gente. Só um minutinho para eu poder compartilhar de novo com vocês, mas já
Pronto, acho que eu consigo compartilhar agora, mas aí antes de compartilhar, eu queria falar um pouquinho com vocês. Perguntar se vocês têm alguma dúvida sobre a história das cores ou dos elementos visuais. É, eu sei que tem gente que já pode ter visto isso, tem gente que não, mas eu queria saber de vocês, qual é a experiência de vocês com as cores? Vocês já entendem um pouco dessa história do círculo cromático, de combinação? Vocês já utilizam isso? Vocês não utilizam? Vocês acham? O que é que vocês acham em relação às cores? Qual é a experiência de vocês com cores? Eu queria muito saber disso. Podem mandar no chat também, se vocês preferirem, ou podem falar que eu vou adorar. Deixa eu ver. Eu já entendo um pouquinho, assim, do círculo cromático. Desde que eu comecei a colorir o cabelo, na foto não tá atualizada, mas eu tenho cabelo colorido já há uns 2 anos. E eu comecei nas cores mais básicas, comecei num rosa, e aí depois juntei o rosa com o azul para formar um roxo. E aí depois do azul já vai... O cabelo mesmo já vai se mostrando, já vai se confundindo. E para quem não tem tanta experiência, assim, com círculo cromático e com coloração de cabelo, a gente consegue trocar de cor mais facilmente só somando as cores. Por exemplo, indo de um rosa para um roxo, para um azul, e subindo assim, sem precisar descolorir de novo, ou trocar, ter um impacto muito grande com o cabelo. E é a minha grande paixão, brincar com essas cores, brincar com isso, e principalmente brincar com o cabelo, com elementos do look, ter essa briga bonita e harmoniosa, assim, de um cabelo muito colorido, com a roupa às vezes estampada, às vezes não, mas que a gente sempre dá um jeito de harmonizar. Massa. E é isso, é muito legal tu falar isso de cabelo, né? Porque eu perguntei sobre as cores, e às vezes a gente pensa que eu estou falando só de moda, mas não é isso, né? De criação de acessórios. A gente pode utilizar esse círculo cromático para outras coisas, para cabelo, a gente estuda as cores para, não só o círculo cromático, as cores, né? Para pintar o cabelo, para maquiagem, as pessoas que fazem maquiagem não é uma coisa que eu sou muito boa, mas para quem entende, sabe que é necessário entender das cores para cobrir uma olheira, por exemplo, que corretivo, que tom usar na pele para criar uma sensação. Então, tipo, não são válidas apenas as experiências na moda, não. Se vocês tiverem alguma experiência com cor e quiserem contar, é massa. Tem alguém falando no chat, né? Deixa eu dar uma lida aqui. Muito interessante. Permite usar com harmonia. Massa, é isso. É isso. Às vezes a gente tem a ideia que vai ficar demais, que não vai dar certo, mas quando a gente entende essas cores, a gente entende que nem sempre porque tem muita coisa ali é porque tem bagunça, né? Funciona bem. Se a gente souber o que está fazendo, funciona muito bem. Mais alguém quer falar? Porque se quiser, espera. Se não, a gente tem que dar outro intervalinho de 20 minutos, por causa da questão do vídeo, das gravações. A gente dá esse intervalo, volta daqui a 20 minutos e eu abro uma nova chamada para a gente falar sobre o upcycling. E aí já ir pensando nos nossos acessórios. Ivone, deixa eu dar uma lidinha aqui, Ivone. Eu uso as cores na montagem dos meus laços. Gosto de cores harmônicas. Massa, é isso. É importante a gente entender também por isso, né? Eu estou falando de cores complementares e cores análogas, mas a gente vai entender sobre isso. E, no final das contas, a gente vai usar o que mais agrada a gente. Eu gosto de contraste, eu uso contraste. Eu não gosto, eu prefiro as cores análogas, eu não gosto de coisa muito forte. Ou, às vezes, não é nem você. Eu tenho uma marca, como eu estou vendo que várias pessoas aqui têm marca, têm loja. Eu gosto de uma coisa, mas o que sai mais é outra. Então, eu tenho que entender também de tudo para decidir o que eu quero fazer melhor. Mas é massa, é isso mesmo, Rony. Xavier mandou aqui. Eu uso para fazer as estampas. É isso. Só um minuto. É isso mesmo. A gente utiliza das cores em várias formas. Eu também, assim, estampa não é a área que eu domino, longe disso. Mas é que eu gosto de fazer. E aí, brincar com cores nas estampas é uma das minhas coisas preferidas de fazer, assim, desenhando. Eu gosto muito de brincar com as cores. Estampa, para mim, na maioria das vezes é colorida. Durante todo esse tempo de faculdade que eu tive, do curso que eu ainda estou vivendo de artes visuais no IF, eu acho que eu só fiz uma vez uma estampa que não era colorida. Então, eu tenho uma coisa com cor. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui falando. Eu acho que eu li o comentário de todo mundo, né?
Muito interessante. Estou pintando peças de barro e madeira. Então tá ótimo. Que massa, Sandra. Espero que essa questão das cores te ajude na pintura dessas peças. E se quiser mandar no grupo depois, fica à vontade, que eu vou gostar de ver. Agora, eu acho que eu li o comentário de todo mundo. Vou encerrar de novo por esses 20 minutinhos, porque a gente precisa manter a organização na gravação, mas a gente volta em 20 minutos em ponto. São 3h55, então já já a gente volta, tá bom? Vou encerrar e mando o link lá no nosso grupo. Voltamos com a finalização da nossa aula, que é sobre upcycling, e a gente teve um probleminha na renderização do nosso vídeo no momento final da aula. E aí, para que as pessoas que vão assistir no YouTube não fiquem sem o material final da aula, mesmo não tendo a gravação da última parte, a gente vai regravar, agora sem as pessoas, porque elas já assistiram a aula, mas a gente vai regravar esse finalzinho para colocar no YouTube. Então, eu vou compartilhar a tela para vocês. Então, a gente começou, deixa só aparecer, a gente começou perguntando o que é upcycling, né, para as pessoas, e aí eu faço essa pergunta para vocês aí também. Qual a ideia de upcycling na cabeça de vocês? Vocês já ouviram falar de upcycling? Por que é importante saber disso? Porque às vezes a gente vê esse termo novo, né, e acha que é uma coisa muito confusa ou muito difícil de entender, quando na verdade às vezes é uma coisa que a gente sem perceber até já faz. A gente teve vários exemplos na aula de pessoas que já se identificavam fazendo upcycling, que identificavam suas avós que eram costureiras fazendo upcycling. Então, o upcycling, eu diria que é a reutilização de um material. É você ver algo que seria descartado e dar uma nova função para aquela coisa. O upcycling é a ideia de criar algo novo a partir de itens que já existem. E aí eu trouxe alguns exemplos de upcycling para a gente entender bem. Esse é da empresa alemã, uma empresa alemã que transformou um tambor de óleo em um armário. E aí o legal do upcycling, desse conceito, é justamente isso. É que a gente ainda é diferente da reciclagem, que você pega um material reciclado e não vê mais, você não sabe o que aquele material era antes. No upcycling, a gente não tem esse processo de desestruturar a matéria-prima inicial para transformar em uma nova. Então, por isso que a gente vê o que essa matéria-prima já foi. Aí você vê um armário, mas você também continua vendo um tambor. E isso é legal por mostrar, mas também é legal porque exige menos custo financeiro, de energia, de gasto com água, de gasto com, enfim, com inúmeras coisas para transformar numa matéria-prima nova. Então, eu diria que o upcycling é ainda mais massa que a reciclagem, porque ele não passa por esse processo de desgaste, mas a reciclagem é uma ótima opção também. A gente tem um outro exemplo, que é um tapete feito a partir das etiquetas de couro encontradas em calça jeans. Eu acho esse exemplo massa, porque é uma coisa que sobra muito. Você para pensar, quem é que parou para pensar em usar a etiqueta do jeans? Mas quem também parou para pensar em quanto jeans sobra e quanta etiqueta de couro fica por aí, sabe? Então, tipo, você cria a partir de um material que teria sido jogado no lixo, que estava no lixo, um objeto novo de decoração. Então, o upcycling é muito sobre isso, é sobre saber usar a sua criatividade, que é algo que a gente vai aprender a gente vai conversar na próxima aula. É sobre formas de liberar essa criatividade. Se a gente tem criatividade com o upcycling, a gente consegue desenrolar muito bem. E aí, diferente da reciclagem, o upcycling usa materiais existentes para melhorar um produto original. Daí vem o up, de upcycling, que dá a ideia de aprimorar ou evoluir algo. Além disso, ele é um processo que incentiva a sustentabilidade e a economia circular. E é muito mais a gente falar sobre a economia circular, porque isso tem tudo a ver com o upcycling, né? Quando a gente pensa em economia, a gente pensa no produto nesse processo de economia, a gente pensa que a gente produz algo, isso vai para o mundo, é vendido, é dado, enfim, esse produto vai para o mundo, ele é utilizado pelas pessoas, ele é distribuído, ele é consumido, e depois ele é jogado fora, ele vira resíduo, ele vira lixo. Só que meu companheiro que faz o VCTLE junto comigo, Danilo, está aqui ajudando nessa transmissão para vocês, ele costuma me dizer uma coisa que é muito real e que se encaixa perfeito para essa questão da economia circular, é que não existe fora. Nada é jogado fora. Onde é o fora?
Então, isso fica em algum lugar. E a gente precisa pensar nesse sentido, de jogar fora alguma coisa. E a economia circular ela é justamente contra esse processo de jogar fora. A ideia é que a gente produza, que a gente consuma, que a gente distribua, e que quando isso não sirva mais, isso volte a ser uma matéria-prima. Essa é a ideia da economia circular, essa é a ideia onde o upcycling se encaixa, essa é a ideia onde o cuidado com o fora se encaixa. E aí eu trouxe alguns exemplos de upcycling na moda, porque a gente sabe que o setor têxtil ele é um dos mais poluentes e responsáveis por muitas problemáticas sociais e ambientais. Então, qual a importância de falar de upcycling na moda? Primeiro, é para a gente entender que a moda ela é causadora de muitos problemas, né? Socialmente falando, de exploração, de trabalho escravo, e ambientalmente falando também, de sobra de resíduos, de produção desenfreada. Então, é muito importante que a gente tenha consciência de quanto o upcycling é importante para a moda e quebra esse preconceito que a gente escuta muito, eu particularmente escutei muito na faculdade de moda e ainda escuto, que é tipo, é upcycling, é reutilização, é uma coisa brega, é juntar tudo e fazer uma confusão, e não é. Quando a gente usa a nossa criatividade, nossos conhecimentos, os elementos que a gente aprendeu hoje, e muitas outras coisas, para criar um produto, ele não fica brega, ele não fica, não que o brega seja ruim, mas tipo, ele fica, dá para construir muita coisa massa, é só uma questão de produção, de pensar no que você está produzindo. E aí eu trago o exemplo dessa marca que se chama Think Blue, que trabalha só com upcycling de jeans, reutilização das sobras do jeans. E aí a gente tem peças incríveis, lindas e bem pensadas, construídas com resto, o que seria lixo. Então, é sobre como você utiliza essas peças. Aí a gente tem uma outra marca, que é a Ventana. É uma marca é uma marca referência aqui no Brasil sobre upcycling, e elas utilizam também só sobras da indústria têxtil para construir suas peças, e produzem coisas lindíssimas. E aí a gente tem essa última, que é a Brock, que é uma marca massa, mais jovem, mas que também utiliza do upcycling, e que eu gosto muito, eu separei esse tópico para vocês, porque além do upcycling, ainda tem uma desconstrução da forma de produzir, né? A gente, quando vai produzir uma peça para gente ou para vender, a gente pensa muito na costura, no acabamento, e o que é natural, mas aí elas usam o acabamento, a costura para fora, como um elemento visual, que agrega a peça, deixa bonito. Então, é muito massa, é a prova disso, a criatividade é o que vai dar a beleza ao que você vai fazer. E aí eu trouxe um exemplo também de como se utilizar disso aos poucos, né? No Vice Atelier, às vezes a gente pensa, poxa, mas eu já tenho uma marca, aí como é que eu faço para introduzir upcycling em tudo, dá trabalho, não é tão fácil? Eu concordo, não é fácil mudar da noite para o dia, mas a gente precisa começar em algum momento. E aí essa é uma opção que eu achei no Vice. A gente antes usava embalagens de papelão, sacolinhas de papelão, o que na nossa cabeça já era muito melhor do que uma de plástico. Mas quando a gente quando eu parei para pensar, eu estava num momento que eu estava tendo aulas de mulagem na faculdade de moda, e sobrava muito tecido de algodão cru, muito tecido de algodão cru das mulagens, que é um tipo de modelagem tridimensional. E aí, dentro desses tecidos, eu olhava para a telha e dizia, o que eu vou fazer com tanta sobra de tecido? E enquanto isso, eu estava comprando sacola para entregar os produtos do Vice Atelier. Então, eu disse, eu vou fazer dessas sacolas a minha embalagem. E eu vou tirar esse resíduo daqui, ele não vai ser mais resíduo, ele agora vai ser produto, e eu ainda vou economizar. Então, o upcycling é massa porque ele fala sobre a economia da nossa matéria-prima, economia do nosso dinheiro e sobre sustentabilidade. E a ideia era provocar as pessoas a pensarem também, porque a gente pedia, traga sua sacolinha de volta e receba um desconto na próxima compra. Então, é uma forma de todo mundo sair ganhando. Você ganha desconto, você ganha uma sacolinha que você realmente vai guardar o seu brinco, você não vai jogar ela fora. Eu economizo na matéria-prima da minha embalagem e o planeta sai ganhando. Então, tipo, o upcycling é uma forma muito massa de produzir e de fazer com que todo mundo saia ganhando. E aí, depois dessa conversa sobre o upcycling, eu propus um exercício para as alunas, que pode ser feito por vocês que estão assistindo aí também, que era uma tarefinha de casa. O que é que eu pedi? Para que vocês pensassem em 2 materiais que estão em casa, estão na casa de vocês, que vocês acham que pode virar um acessório. Ah, mas o quê? Olhe,
tenha um olhar diferente sobre as matérias-primas. Ah, é uma camisa que eu não uso mais. É um aviamento que eu usei no abadá do carnaval que pode virar um acessório de cabeça. É um pedaço de madeira que pode virar um brinco. É a sobra de um plástico, de um copo que quebrou, que se eu der uma lixadinha, enfim, abra o olhar para os novos materiais. E aí eu peço que vocês separem 2 materiais para a gente usar na próxima aula, que no caso será amanhã. E aí, se vocês tiverem mais materiais, vai ser ótimo, e a gente conversa sobre todos, mas, a princípio, se vocês tragam no mínimo 2 materiais, porque com esses 2 materiais é que a gente vai começar o processo de pensar no acessório, de desenhar o acessório, de entender os problemas que podem surgir nele. Então, a gente fica com essa tarefinha de casa, de separar 2 materiais para construir um acessório utilizando a técnica do upcycling. E é isso. A nossa aula encerra por aqui. Eu peço obrigada a todo mundo que participou, que não está no vídeo agora por causa do nosso probleminha, mas também a quem está assistindo a nossa aula agora. É por isso que a gente está gravando, para que vocês possam assistir também. Espero que tenham gostado de todo o conteúdo. E na próxima aula a gente vai falar sobre criatividade, formas de aflorar a criatividade, de soltar a criatividade que está presa em você, porque todo mundo é criativo, não existe isso que eu não sou criativo. A gente vai ver isso na próxima aula. Vai falar sobre desenho técnico, sobre desenho de moda. Vai ter muita coisa massa e eu espero vocês na próxima aula.